Olá, meu nome é Marildo, eu sou do Polo de Cascavel, estou no 5º ano de Engenharia Civil e nesse módulo 54 eu serei monitor de vocês de Cálculo 1. Tá? E a proposta de hoje é nós trabalharmos um pouco as derivadas, mas não vamos nos ater aos conceitos, às definições formais. É mais uma conversa e com alguns exemplos de aplicação. Então vamos começar. Bom, primeiramente eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre essa expressão que aparece aqui, para a gente dar uma conotação um pouquinho diferente. Diferente não, mas só para recordar alguns detalhes. Vou aqui fazer um sistema de eixos aqui, né? Opa! Fazer aqui um eixo Y aqui. E vou fazer um eixo X aqui. Vou pegar aquela função que todo mundo usa, né? Que essa função é uma função assim. Imagine que isso aqui seja uma parte de uma determinada função, né? Alguma coisa assim, mais ou menos, para ter uma noção melhor. E agora, olhando para essa expressão, eu vou tentar representar geometricamente essa situação aqui no gráfico. Então, inicialmente, nós vamos pensar aqui num ponto X, aqui, um ponto x0 aqui no eixo X, tá? E aí, ao aplicarmos, veja que aqui nós estamos falando de uma função f, né? Então, quando nós aplicarmos esse x0 na função, nós vamos obter como imagem um correspondente y aqui, tá? Um correspondente y aqui. Muito bem, esse aqui é o eixo y. Então, esse aqui é o y0, a imagem do x0. Aqui aparece um H, então nós vamos imaginar aqui um H positivo, tá? Vamos imaginar um H positivo e vamos definir o H como sendo esse pedacinho aqui, que vai daqui até aqui, tá? Então esse é o H. Quando eu desenho esse H aqui, eu vou determinar aqui no eixo X um outro ponto, que vai ser o x0 mais H. Porque vem aqui do zero, né, até aqui. Então, é esse pedacinho até x0, mais o pedacinho amarelo, vai formar x0 mais H. E aí, quando nós tomamos aqui a imagem desse x0, y0, através da f, nós vamos ter aqui f de x0 mais H. Acho que eu falei errado lá, né? A imagem de x0 mais H vai ser o f de x0 mais H. Muito bem. Então, vai determinar aqui no gráfico esses dois pontos aqui. Veja que eu posso passar aqui uma reta unindo esses dois pontos, né? Essa reta é uma reta secante à curva. Então, está aqui uma reta unindo os dois pontos. É uma reta secante à curva. Se nós observarmos essa fórmula que está, essa expressão, né? É uma fórmula também, mas essa expressão aqui, o que é o f de x0 mais h menos o f de x0? O f de x0 mais h está aqui em cima. Então, é a distância desse ponto até o zero aqui, certo? E o que é o f de x0? Deixa eu mudar aqui para ficar de acordo, ao invés de chamar de y0, eu vou chamar aqui de f de x0 aqui. E o que é o f de x0? É esse pedacinho que vai daqui, ó, até no zero. Então, quando eu faço f de x0 mais h menos f de x0, estou pegando esse pedaço grande menos esse outro pedaço aqui, que vai me dar esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, certo? Daqui até aqui.
Então, perceba que esse pedacinho é o mesmo do lado de cá, ó, esse pedaço aqui, ó, né? É o mesmo, esse pedaço aqui é o mesmo que esse, né? E se nós unirmos esses três segmentos aqui, ó, nós formamos aqui um triângulo retângulo, certo? Então, esse pedacinho aqui, o que é? É o f de x0 mais h menos o f de x0, que é o mesmo desse daqui. Então, observe que nessa expressão está sendo dividido esse pedaço aqui, que é o quê? O f de x0 mais h menos f de x0, por esse outro aqui, que é o h, aqui embaixo, que é o h. Ou seja, está sendo dividido o cateto oposto pelo cateto adjacente. Olha, mas o que é cateto oposto, né? Então, antes de falar sobre o cateto oposto, deixa eu escrever aqui. Então, está sendo dividido f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. E o que é isso daqui, né? Isso aqui é o cateto oposto, né? É o cateto oposto do triângulo retângulo. Oposto a quem? Oposto a esse ângulo aqui, né? Opa! Oposto a esse ângulo aqui, ó. Deixa eu melhorar ali, que eu apaguei a linha. Aqui. É oposto a esse ângulo aqui. Então, esse aqui é o que é? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Sabemos lá do ensino médio que o cateto oposto pelo cateto adjacente, né? O que é isso? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. É a fórmula da tangente, não é? É a fórmula da tangente. Muito bem. Eu vou apagar aqui, que aqui ficou muito apertado aqui. Vamos colocar o sinal de igual aqui. Cateto oposto, cateto adjacente. Isso é o quê? É a tangente de um ângulo. E no caso é esse ângulo aqui, ó, tá? Bom, mas quando você calcula a tangente de um ângulo, assim, igual nessa situação, né? Nós já estudamos isso lá no ensino médio, né? Que se trata do coeficiente angular dessa reta que está azul aqui. Então, a tangente desse ângulo nos fornece o coeficiente angular dessa reta aqui. Veja, à medida que nós formos diminuindo esse valor de h, digamos que eu pegue um h menor aqui, por exemplo. Esse h, sendo menor, vai me dar um outro valor lá na função. Vai me dar um outro valor na função. E aí, quando eu unir esses dois pontos de novo aqui, ó, né, vamos mudar essa cor aqui. Quando eu unir esses dois pontos, opa, aqui ficou fora, né? Deixa eu arrumar aqui. Quando eu unir esses dois pontos, eu tenho uma reta, né? E essa reta tem uma outra, se nós aplicarmos agora o mesmo raciocínio, a tangente, nós vamos ter um outro coeficiente angular. Claro, cada reta diferente vai ter um coeficiente angular diferente, né? Muito bem. E à medida que esse h vai ficando pequeno, à medida que eu vou trocando esse h, pegando valores menores, né, para h, vai acontecendo o que a gente observou anteriormente. Você vai tendo uma outra reta, e depois uma outra reta, e depois uma outra reta. Vamos pegar mais uma aqui para ficar mais completa a ideia. Se você pegar aqui mais um ponto, aí você vai ter uma outra reta ali, né? E essa outra reta vai ter um outro coeficiente angular, e esse coeficiente angular vai ser dado por essa relação que nós acabamos de falar, que é o cateto oposto ali, dividido pelo cateto adjacente. Quando esse h estiver muito próximo de x0, ou seja, quando esse h ficar muito pequeno, quando ele for muito próximo de zero, né, mas muito próximo de zero, aí
você vai ter aqui, então, a reta, né, que vai ser não mais secante, mas sim tangente à curva. Então, essa é a ideia. É você ir diminuindo esse H, diminuindo, até que você tenha o coeficiente angular da reta tangente à curva nesse ponto. Então, aí desenhando aqui então essa reta, vai ser assim. Opa, não selecionei. Vai ser essa reta aqui, ó, passando pelo ponto lá. Aqui eu vou pintar ela aqui de uma outra cor para dar um destaque. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar esse vermelho forte. Olha lá, pronto. Então, essa reta aqui. Bom, quando nós falamos esse H tender a zero, ser pequenininho, se aproximar de zero, nós estamos falando de limite, ó. Limite de quando H tende a zero, que é matéria já conhecida, coisa que foi trabalhada em algum momento. Então, limite quando H tende a zero, de quem? Dessa expressão f de x0 mais H menos f de x0 dividido por H, vai nos dar o que geometricamente? O coeficiente angular dessa reta. E isso aqui, gente, é o que nós chamamos de derivada, e que representamos aqui pela f', porque aqui é a f de x, e essa aqui é a f' de x, tá? Derivada é representada por essa, uma das formas, né? Uma das formas de se representar a derivada é usando colocar a mesma letra da função dada, né? E aí você acrescenta uma linha aqui, ó. Então fica a f', nesse caso f' de x0, né? F' de x0, aplicada no ponto x0. Então, f' de x0. Seria essa a ideia. Bom, então, nós sabemos também lá do ensino médio, né, que dado uma reta, né, uma reta qualquer, você pode escrever uma equação que represente a equação dela, que tem essa cara aqui. A equação reduzida vai ter essa cara aqui. Esse m aqui é o coeficiente angular da reta. Então, quando você faz a derivada, né, de uma função num determinado ponto, é esse m que você obtém. É o número, né, que representa o coeficiente angular da reta. Certo? Então, por exemplo, vamos pegar essa situação aqui, ó. Determine a equação da reta tangente a essa curva dada por essa parábola quando o x é 1. Veja que o x igual a 1 está localizado aqui, ó, né? Quando o x é 1, quanto vai ser o f de x? Vamos calcular? O f de 1. F de 1 vai ser 3 que multiplica 1 ao quadrado mais 2. Aqui vai dar 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Então, f de 1 é 5. Então, se você subir aqui, ó, né? Se você subir aqui, você vai ter esse ponto aqui. Opa, estou escrevendo de outra cor. Esse ponto aqui, né? Que é o 1, né? Aqui é o 1. E aqui é o 5, certo? Então, o que eu quero? Eu quero escrever a equação da reta. Para escrever a equação da reta, nós acabamos de ver que nós precisamos do coeficiente angular, né, que seria o m, e do valor de b. Para fazer a equação de uma reta, você tem se você tiver 2 pontos é suficiente. Em 2 pontos você consegue escrever a equação da reta. Ou você tem que ter um ponto e o coeficiente angular. E o coeficiente angular você descobre, né, através da definição aqui da derivada que a gente acabou de ver. Então vamos fazer isso, vamos aplicar essa fórmula aqui para ver se a gente consegue chegar em alguma coisa. Vamos ver. Ó, então a derivada, ou seja, eu estou procurando o valor de m, né? Então m é o quê? Essa é a derivada, aplicada no ponto 1, para x igual a 1, que é dado aqui.
Então, como é que fica aqui a formulazinha? Fica limite de quando h tende a zero da função. Quem é a função? Essa daqui, né? De f de x, né? F de, no caso f de 1, né? F de 1 mais h, porque o x0 é 1 agora. Então, esse aqui ó, é o x0, tá? Menos o f de 1, tudo isso dividido pelo h. Ora, se eu substituir esse 1 mais h na função, vai ficar assim, ó. Veja, a função é essa daqui. Eu vou substituir no lugar do x, eu vou colocar 1 mais h. Então vai ficar assim, 1 mais h ao quadrado, mais 2, veja que é a função aqui. Aí esse menos aqui, eu vou colocar até de outra cor, que é para destacar esse menos aqui. Esse menos aqui, é esse menos que está aqui no meio, tá? O f de 1. Mas o f de 1 eu já calculei aqui, né, gente? Olha aqui, é 5, nem preciso fazer de novo, ó. Mas espera aí, deixa eu escrever aqui que eu quero mostrar para vocês uma coisa que vocês têm que tomar cuidado na hora de fazer. Então, o f de 1 vai ser o quê? 3 vezes 1 ao quadrado mais 2. Está aqui. Dividido por h. Ah, aqui faltou quando h tende a zero. E aqui dividido por h. Eu só quis chamar a atenção que esse menos ele influencia nos dois, tá? Então, se você não tivesse feito a conta aqui, eu vou colocar 5 direto, mas se você não tivesse feito, não pode esquecer desse detalhe, tá? Então, aqui fazendo a continha, vai ficar assim, ó, limite de quando h tende a zero, de 1 ao quadrado, mais 2h, mais h ao quadrado. Perceba que aqui eu usei a matemática básica, que é o produto notável, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí mais esse 2 que está aqui, né? Agora menos, esse menos aqui, que está em branco, menos o quê? Menos o 5, que é o valor que a gente já calculou. Essa conta nós já fizemos, não precisa fazer de novo. E aqui fica h. Então aqui vai ficar como? Limite de quando h tende a zero. Aqui, olha, vamos juntar as coisas. Aqui você vai ficar com 2h mais h ao quadrado. Aqui, 1 mais 2 dá 3. 3 menos 5 dá menos 2 aqui. O quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro. Ah, tá, aqui faltou o 3 aqui, né? Deixa eu pôr de volta aqui, que eu esqueci desse 3 aqui, ó. Na outra parte não esqueci, mas aqui eu esqueci. Então, pera aí. Então aqui vai mudar alguma coisinha, mas não tem problema não. Eu faço um passo a mais. Ó, faltou 3 aqui, ó. Tá? Faltou 3 aqui. Então deixa eu apagar aqui e fazer essa conta do 3 aí primeiro, tá? Então aqui, ó, continuando a conta, então você vai ter aqui o limite de quando h tende a zero. Aqui agora eu vou somar, aqui vai dar, o que vai dar aqui? 1 mais esse 2 aqui dá 3, né? 3. Então, e esse 3 aqui eu vou fazer distributivo. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6h. Aqui, 3 vezes h ao quadrado, mais 3h ao quadrado, mais aqui vai dar 1 mais... Esse 2 é fora do parênteses, né, gente? Esse 2 aqui é fora. Deixa eu arrumar aqui, que esse 2 é fora aqui. Então, aqui está pronto. 3 vezes 2, 6h. 3 vezes h ao quadrado está aqui. Esse 3 vezes 1 vou colocar aqui. 3 vezes 1 vou colocar aqui. Que dá 3, né? Aí, mais 2 e menos 5. Ó, esse 2 é esse 2 aqui, ó. Deixa eu explicar isso aqui de novo, ó. 3 vezes 1, 3. Eu só coloquei ele no final para ele ficar pertinho do 2 aqui, ó. Desse 2 aqui. E aqui eu fiz 3 vezes 2h, que dá 6h. E aqui 3 vezes h ao quadrado, que está aqui, que dá 3h ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Aí perceba que aqui 3 mais 2, 5. Como esse 5 negativo, aqui dá 5 positivo, aqui dá 5 negativo, 0. De forma, então, que você vai ficar com a seguinte situação. Limite
de quando h tende a zero, de 6h mais 3h ao quadrado sobre h. Certo? E aí, esse h tem aqui nesse termo e tem aqui nesse termo. Então, eu posso evidenciar isso daí, né? Tirar em evidência o h. Então, vai ficar assim, h, 6 mais 3h. Isso dividido por h. Aqui não pode esquecer quando h tende a zero. Eu vou continuar essa conta aqui, ó, tá? Então, aqui vai ficar o limite, né, de quando h tende a zero. Olha, esse h com esse h, gente, eu vou simplificar. Olha, pensa bem, não é sempre que você pode fazer isso. Por quê? Porque aqui você tem que garantir, para fazer essa simplificação, tem que garantir que o h é diferente de zero. Mas aqui, ó, quando a gente diz que o h tende a zero, significa que ele não é zero. É um valor bem próximo de zero, mas não é zero. Ele tende a zero. Então, eu posso fazer essa simplificação. De forma que aqui sobra só 6 mais 3h. E aí, quando o h tende a zero, isso aqui vai para zero, ó, né? Porque 3 vezes 0 é 0. Então, ele fica muito pequeno. Então, o limite... Opa, nem preciso escrever mais isso. Eu já posso escrever direto aqui. Só deixa eu dar uma arrumadinha aqui, só um pouquinho. Deixa eu fazer uma divisória aqui, para não ficar muito bagunçado. Aqui. Esse daqui eu vou escrever lá. Esse é o M, né? Que nós estamos achando, o M. Deixa eu escrever aqui, ó. M, ó, M. Então, aqui é o M. Isso aqui que eu esqueci. Então, o valor de M vai ser 6. Então, esse valor 6 é o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto aqui, ó, que está aqui no gráfico, tá? Eu vou duplicar esse slide para nós... Não, eu já tenho duplicado aqui, nem preciso. Só vou pegar... Opa! Só vou pegar essa... Tá, muito bem. Mais o exercício quer saber, determine a equação da reta tangente. Então, nós acabamos vendo, agora há pouco nós vimos, que a equação da reta tangente é dada por y igual a mx mais b. Né? Esse m nós acabamos de achar, que é 6. Então, y é igual a 6x mais b. Bom, para achar esse b, eu vou observar que, como eu fiz agora há pouco, que ela passa aqui, né, no 1 e 5, né, ela passa aqui, ó. Ou seja, aqui é 5, aqui é 1, né? Ou seja, quando o y for 5, olha só, quando o y for 5, o x é 1. Então, quando o y for 5, o x é 1 mais b. Então, 5 é igual a 6 mais b. Então, aqui vai ficar 5 menos 6 é b, quer dizer que o b é menos 1. Feito isso, agora eu posso pegar essa equação e finalizar, né? Escrever a equação da reta. Olha, 6x menos 1, que é o valor de b. Aí, essa é a equação da reta. Para vocês visualizarem melhor isso, eu vou mostrar no GeoGebra para vocês. Olha aqui, a situação, né? Então, a equação que eu encontrei lá é, deixa eu escrever aqui, y igual a 6x menos 1. Tá ali, ó. Eu vou até pintar ela de uma outra cor, que é para vocês perceberem. Olha lá, tá vendo? Essa é a equação. Agora eu vou pegar o ponto de interseção entre a parábola e a reta que eu acabei de achar. Tá aqui, ó. E aí eu vou diminuir aqui um pouquinho para vocês verem mais de longe, ó. Olha lá. É a reta que passa a tangente, ó. Quer ver esse ponto aqui? É o ponto G, ó. Esse ponto G, eu estou aumentando para você ver melhor, ó. Aqui é 1, aqui é 5, daqui é 1 e 5, ó. Então, feito isso, nós conseguimos encontrar a inclinação da... a equação da reta tangente à curva naquele ponto, tá? Bom, agora, essas contas, se vocês perceberam que esse tipo de conta que eu fiz, utilizando
essa fórmula, né, do limite, é o que nós chamamos de achar a derivada por definição, né, utilizando a definição, que muitas vezes é um processo muito trabalhoso. E muitas vezes é muito difícil você encontrar, né? Essa daqui é um tipo simples, né? Que você tem uma equação do segundo grau ali, então não ficou muito difícil. Mas tem umas que ela fica muito difícil quando você vai fazer as contas. Então aí os matemáticos do passado foram fazendo essas contas, foram anotando, foram criando tabela e criaram tabelas parecidas com essa daqui, por exemplo, ó, que eu trouxe para vocês. Na internet você coloca a tabela derivada, vai aparecer uma infinidade. Aqui, por exemplo, ó, quando você tem uma constante, né, quem é derivada? É zero. Entendeu? Então você pode fazer aquelas contas lá que nós fizemos, mas também você pode fazer utilizando as tabelas, né, que você tem pronta. Por exemplo, ó, quando a função for a identidade, f de x igual a x, quem é a derivada? É 1. Quando f de x for um número real multiplicando o x, quem é derivada? É o próprio número real, no caso aqui é o c. Perceba que essa 2 é um caso particular dessa 3, né? Porque aqui é o caso particular em que c é igual a 1, né? Que aí c é 1 direto. Então, essa outra aqui, essa 5, ó, você tem uma função potência, né? X elevado a um número real. Então, como é que você resolve aqui quando a derivada? Eu já ouvi gente falar, você dá o tombo, né? Você pega esse número que está aqui em cima, o n, tomba ele aqui na frente do x, igual está aqui, ó, nx, e lá em cima, onde tinha o n sozinho, você tira um dele, né? Faz n menos 1. Dá para pensar assim também. Outra importantíssima propriedade é essa daqui, ó. E depois nós vamos ver como usar que nós vamos usar esse conceito. Que diz o seguinte, você tem uma função só, né? Mas você consegue separar, né? Essa função, ela tem 2 termos. Então, cada termo você considera uma função, por exemplo, né? Aí você pode fazer a derivada de cada termo separadamente, tá? E aí, então, isso facilita um monte os trabalhos da gente. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos continuar aqui, porque eu quero mostrar para vocês como é que nós podemos resolver. Veja que essa aqui é a mesma anterior, tá? Nós fizemos ela aqui por definição, né? Usando aqui, ó. Não, aqui. Usando a definição, deu esse monte de conta, olha só. Mas você pode usar a tabela também. Aí você pega a função dada, procura na tabela uma que parece mais com ela e aplica a formulazinha simplesmente. Então é isso que nós vamos fazer, né? Vamos resolver essa daqui usando a tabela. Vocês vão ver como é rápido de fazer. Então, nesse caso aqui, como você tem duas partes, tá vendo? Igual que eu falei lá anteriormente, ó. Duas partes. Você tem uma U. Onde é que tá? Não é aqui, é aqui. Você tem uma U mais V. Então, você pode derivar uma e depois a outra, separadamente, sem problema nenhum. Então, você tem aqui a U, no caso seria essa daqui, a V seria essa daqui. Então, a U é uma função quadrática e a V seria uma função constante. Aqui eu vou ter que falar mais uma coisa para vocês, que é o seguinte. Vamos supor que você tem uma função. Digamos que você tem uma função. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Uma função assim, ó. F de x igual a um k que multiplica uma g de x. Certo? Isso aqui é fácil de provar, que se você quer calcular a derivada, f' de x aqui no caso, basta você repete esse k, né? Você simplesmente ignora ele, deixa ele aqui, e faz a derivada da g, normalmente. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos esse caso, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer essa daqui, ó, separadamente, vamos pensar aqui, ó. Então, a função f, quem é? É 3x². Aí eu quero fazer a f'. Quem vai ser a f'? Vai ser o 3, eu deixo aqui, e faço, vou até colocar aqui um parênteses aqui para vocês verem o que eu estou falando. E faço a derivada desse daqui que a gente viu lá na propriedade, que é só fazer 2x, e aqui você faz 2 menos 1. Né? Que eu nem vou escrever 2 menos 1, porque dá 1. Então, aí depois, você efetua a multiplicação. Certo? Então, mas aqui eu fiz o passo a passo para você entender o que está acontecendo lá. Mas aqui você pode fazer mais diretão. Você pode fazer assim, quer ver? Vou escrever de novo aqui. F de x, quem é?
é 3x ao quadrado mais 2. Então, quem que é a f' de x? F' de x, eu já resolvi aqui, você dá o tombo. Então, você faz assim, ó, pega esse 2, coloca aqui ó, na frente do 3, né? 2 vezes 3x. Olha aqui, é a mesma coisa, tá vendo? O que vai ficar 3 vezes 2x, que é a mesma coisa, né? A ordem dos fatores não altera aqui, né? Isso aqui é uma constante, né? Então dá zero, ó. Você nem precisa escrever isso, gente. É uma constante, não precisa nem escrever esse zero aqui. Eu vou escrever porque eu já escrevi mesmo, deixa aí. Mas não precisa, tá? Então, f' de x é 6x. Ah, mas você vai falar assim, ah, mas ficou diferente, porque ó, aqui nós encontramos o valor 6 para o m, aqui você está encontrando 6x. Mas é que eu ainda não apliquei a derivada no ponto 1, né? Quando eu aplicar a derivada no número 1, olha o que vai acontecer. 6 vezes 1, que dá aquele 6 lá que nós encontramos lá. Tá certo? Então, vocês viram como é muito mais prático você utilizar a tabela? Muito mais prático mesmo, né? Por exemplo, essa daqui. Essa daqui não tem lá naquela tabela. Deixa eu ver se tem. Raiz. Não tem, nessa tabela não tem. Tem tabela que você vai encontrar ela. Mas aqui não tem. Mas nós vamos fazer aqui, até porque eu quero aproveitar para chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá? Porque a função é essa daqui, f de x igual a raiz de x, né? Vocês sabem da matemática básica que eu posso escrever isso aqui, ó, né? Tranquilamente, x elevado a meio. Muito bem. E essa regra aqui, ó, apesar de aparecer um n aqui, essa daqui, ó, apesar de aparecer um n aqui no expoente, dá a impressão de que é só número natural, número inteiro. Não, na verdade, essa regra ela vale para qualquer valor, qualquer expoente, seja ele inteiro ou não, qualquer número real, tá? Então, fazendo essa conta aqui, ó, f' de x vai ser o quê? Faz igual, usando aquela propriedade. Então, vai ficar 1 meio, é o tombo, né? X elevado a 1 meio menos 1. Aqui, ó, não dá para fazer, não, dá, que dá, né? Mas eu não fiz direto, porque por se tratar de uma fração aqui, né? Então, aqui o f' de x vai ser o quê? Vai ser 1 meio, que multiplica x elevado 1 meio. Gente, 1 meio menos 1 é menos meio, tá? 1 meio menos 1 é menos meio. Nem vou fazer essa conta aqui, também é muito simples, né? Menos meio. E agora eu vou usar aquela propriedade, uma propriedade da potência com expoente negativo, né? Que vai ficar assim, ó, 1 sobre x elevado a meio. A propriedade que eu estou usando é essa aqui, gente, ó. X elevado a menos n é igual a 1 sobre x elevado a n, tá? Então, resolvendo isso daqui, veja, essa parte de baixo aqui, que eu vou circular, olha só, essa parte que eu vou circular, ó, é o mesmo que está aqui, ó, não é o x elevado a meio, então eu vou escrever ele como raiz de x, ó. Então vai ficar assim, ó, f' de x vai ser 1 meio, que multiplica 1 sobre raiz de x. E aí, transformando isso aqui numa fração só, nós vamos ter 1 sobre 2 raiz de x. Então, se na tabela sua não tiver esse daqui, você acrescenta. Pega a caneta e acrescenta lá. Quando a f de x for igual a raiz de x, a derivada vai ser o quê? A derivada de x vai ser 1 sobre 2 raiz de x. E essa situação não vai mudar. Sempre que você tiver raiz quadrada, aí você pode usar essa fórmula direta. Não precisa fazer isso tudo que eu fiz. Pode usar isso aqui direto. Se você lembrar dela, ou tiver ela anotada em algum lugar, usa a fórmula, tá? Muito bem. Dando continuidade, aqui eu tenho uma outra situação. Essa aqui também, olha, importantíssima, né? Porque dá uma olhada nesse caso aqui embaixo, ó. Vamos começar olhando aqui. Perceba que aqui você tem uma expressão meio trabalhosa, né? Ó, aqui você tem essa parte e essa parte aqui. E aqui no meio você tem um sinal de vezes. Então dá para você pensar nessa função aí como sendo duas partes mesmo. Você pode chamar essa função aqui de u e essa aqui de v, por exemplo.
E pensar que se tem duas funções, a função U e a função V, e as duas estão multiplicando. O que eu faço? Eu posso usar aqui a regra do produto. Ó. Do jeito que está aqui parece complicada, né? Mas ela é bem simples, gente, na verdade. Principalmente se você usar esse U e V, que eu vou mostrar aqui para vocês na tabelinha, que ela tem aqui, ó, U vezes V, ó. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como é fácil, como é muito fácil de lembrar dessa forma. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Né? Ali está a definição, né? Ó, vou colocar aqui, tá? Muito bem. Isso que eu tirei do livro de vocês lá, tá? Olha só, gente. Então, como é que você faz? Como é que você aplica isso? Ó, vamos chamar essa primeira de U e essa segunda de V. Então, toda vez que você tiver U vezes V, duas funções, multiplicando, se você quiser calcular a derivada, você escreve esse UV duas vezes. Uma, mais ela de novo duas vezes. Então você escreve ele duas. Muito bem. Aí depois que você escreveu duas vezes, você faz o seguinte, ó. Você coloca uma linha aqui no primeiro, deixa eu fazer um pouquinho mais longe. Ficou muito perto aqui, vai ficar ruim. Então você faz aqui UV mais UV. Aí você coloca uma linha. Oh meu Deus, tá difícil, hein? Tá difícil escrever esse U aqui, hein? Aí você põe uma linha aqui no U e depois você põe uma linha no V no segundo, tá? E é só isso, mas aí você tem que lembrar, né, que eu falei anteriormente, essa linha indica que é a derivada de U e que é a derivada de V. Aqui não, aqui é o V normal, aqui é o U normal. Então é simples, você escreve ele duas vezes, coloca uma linha aqui, outra linha aqui, que é representar a derivada. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quem que é a U? Ah, vamos fazer aqui do ladinho? A U é quem? É 2x na quarta menos x. Então, quando eu faço U', que é a derivada dela, vai ficar 8, né? 4 vezes 2, 8, x, 4 menos 1, 3. Menos a derivada de x é 1. Tá? Aí aqui, agora o V. Quem é o V? A raiz cúbica de x. Esse aqui vai dar um trabalhinho para nós, igual deu para x quadrado, vai ter o mesmo processo. Como eu falei, essa daqui também, tem tabelas que tem essa derivada aqui, você não precisa fazer. Mas se não tiver, se você não achar, tem que fazer, né? Então aqui vai ficar o quê? Opa, aqui não é um meio, aqui é um terço, tá? Deixa eu arrumar aqui. Aqui é um terço, então vai ficar um terço de x elevado a um terço menos 1, tá? Então, o V vai ser 1/3 de x elevado. 1/3 menos 1, gente, é menos 2/3. Agora eu vou usar aquela propriedade da potência, né? Potência com expoente negativo, que é 1 sobre x elevado a 2/3, assim, vezes aqui. Aí eu vou pegar esse, aqui fica 1 vezes 1 dá 1, né? E aqui vai ficar 3 vezes, aqui ó, é a raiz cúbica de x quadrado, tá? Aplicando a propriedade matemática básica lá. Então esse é o V, esse é o V', tá? Então esse daqui é o V', 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 V'. Aqui é a função V e aqui é a função derivada, tá? Esqueci de colocar a linha ali. Muito bem. Continuando aqui, então como é que ficou? Agora aplicando na fórmula. Então, a U e a V. Então, essa função aqui, a F' de x vai ser o quê? Vai ser U, né? Então, vou escrever aqui de novo. U, V, mais U, V'. É isso. Então, substituindo, U' está aqui. É o quê? É 8x ao cubo menos 1, que multiplica V. Quem é V? Essa daqui. Raiz cúbica de x. Mais U. Quem é U? Essa primeira. 2x na quarta menos x, que multiplica
V', cadê V'? Aqui deu 1 sobre 3 raiz cúbica de x quadrado. Ó, essa aqui também você pode acrescentar lá na sua tabela, tá? Aí não precisa fazer toda hora, né? Você já sabe como faz, sempre vai ficar igual. Aqui, gente, só para ficar mais bonitinho esteticamente, eu vou passar um traço aqui mais para baixo. Não precisa desse traço aqui, não tá certo. Não precisa não, pode deixar aqui igual aqui mesmo. Não, tá bonitinho. Bom, e agora? Como é que a gente faz aqui? Bom, aqui o que dá para fazer? Dá para fazer a distributiva aqui, não sei se dá para melhorar muito não, hein? Tem umas continhas que ficam bem compridas mesmo, tá? Aqui, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de x. Aqui fica como? Aqui vai ficar 2x na quarta menos x dividido por 3 que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado. É isso mesmo, gente. Não adianta ficar melhorando muito isso não. Aí se você precisar encontrar o coeficiente angular num determinado ponto, né? Igual a gente fez antes, por exemplo, quer encontrar o coeficiente angular para x igual a 1. Aí você coloca ali, substitui x igual a 1, né? Esse tipo de conta aí vai dar trabalho quando você tiver que descobrir os pontos críticos, aí dá mais trabalho, aí você tem que dar uma melhorada nisso daí, senão complica. Mas aí tá bom, o que daria para fazer aqui? Eu acho que essa parte dessa forma de escrever de cima ainda está melhor do que essa de baixo aqui, ó. Porque aí você tem aqui, ó, ele em evidência, né, fica assim e assim, ó, né? Eu não precisaria ter feito essa distributiva aqui. Aliás, vou apagar e vou deixar sem fazer. Vai ficar mais interessante aqui. Vai ficar só assim. Ó. Vai ficar do jeito que está em cima mesmo. 8x ao cubo menos 1, que multiplica a raiz cúbica de x. Vamos deixar desse jeito. Aí tá bom. Ok? Muito bem. Feito aí, fizemos a regra da cadeia, a regra do produto. Nossa, a regra da cadeia está longe, hein? Viajei. Agora, a regra do quociente. Olha, gente, a regra do quociente é bem parecida com a do produto. Ela tem 2 detalhezinhos a mais só. Só que são 2 detalhezinhos que faz uma diferença que vocês não imaginam. Então, aqui, por exemplo, mesmo caso, você tem 2 funções. Como é que você faz se você tiver um quociente, igual nós temos aqui, ó, r de x igual a f de x dividido por g de x. Como é que você deriva quando você tem uma função em cima e outra embaixo, né? No numerador e no denominador? Bom, dá para você pensar naquele esquema de UV, se você, ó, aqui, vamos voltar aqui para vocês verem lá na tabela, aqui tem, ó, o quociente, está aqui a fórmula. Mas eu quero mostrar para vocês como é fácil lembrar essa fórmula também. Mas é mais fácil você pensar em U e V. Ao invés de você pensar em F e G, pensa em U. Opa! Olha o que houve aqui. Ah, tá. Pensa em U e V. Imagina que você tem aqui uma U e uma V. Aí você nem precisa usar esse de X, nada, só usa U e V. O processo inicial é bem parecido. Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer UV, UV. Qual a diferença do outro para esse? A diferença é que agora aqui é um menos aqui. Aqui continua a linha do jeito que fez, igualzinho no outro, só muda o menos. Só que embaixo tem um algo a mais, ó, que é o v ao quadrado. Aí tem um algo a mais, tá? É isso que tem, o que tem a mais? O menos e esse aqui. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá? Tem que tomar muito cuidado agora. Na anterior não tenha problema nenhum aqui, ó. Se você trocar, vamos supor que você tivesse colocado a linha aqui no V, depois a linha aqui no U. Não ia ter problema nenhum, né? Agora, quando você faz no quociente, aí você tem que tomar cuidado. Se você colocar a linha aqui no V e colocar a linha aqui no U, ao invés de como está, vai dar diferença por causa desse sinal de menos. Então você tem que tomar cuidado com isso. É o único cuidado que você tem que tomar em relação ao outro, tá? Mas tudo mais tranquilo. Então, bom, quando é divisão, quando é produto, quociente, tem que tomar cuidado, tá? Então vamos ver para esse caso aqui. Vamos lá, quem que é U? A U é x ao quadrado
mais 1. Então, quem que é o linha é o 2x. Pronto, esse aqui é 0, porque é a constante, né? E quem que é o v? O v é essa raiz de x mais 1. Esse aqui é constante, então é só achar o v', é só fazer essa daqui, ó, a derivada da raiz de x. Mas nós já fizemos isso hoje. Não fizemos? Olha aqui, ó. Nesse slide aqui, ó. Tá aqui, ó. É 1 sobre 2 raiz de x. Por isso que eu falei, coloca lá na sua tabela. É 1 sobre 2 raiz de x, ó. Tá pronto, ó. E agora é só aplicar na fórmula. Então, se a função é f de x igual a x ao quadrado mais 1 dividido pela raiz de x mais 1, então, quem que é o f' de x? Vai ser, lembra como que eu falei? Ó, você faz UV, coloca a linha no primeiro, coloca a derivada aqui no segundo, sinal de menos aqui, e aqui v ao quadrado, certo? Então, quem é a ulinha? A ulinha é 2x, então vai ficar aqui 2x. Quem que é a v? A v é de baixo, então multiplica pela raiz de x mais 1. Aí, menos. Agora esse menos aqui, ó. Quem que é u? X ao quadrado mais 1. Que multiplica o v'. Quem é o v'? 1 sobre 2 raiz de x. Ó, aqui não ficou legal. Aqui que eu tenho que apagar. Porque aqui ficou meio fora de estética. Vamos dar uma melhorada aqui. Porque aqui eu vou ter que passar um traço aqui, ó. Aí vou colocar esse sinal de igual aqui. E aqui é a filhinha de x. Muito bem, agora sim. Aí a parte de baixo quem é? O v ao quadrado. Então é a raiz de x mais 1. Opa! Raiz de x mais 1 ao quadrado. Tá aqui. Seria isso. E agora você tem que dar uma arrumada nisso daqui, ó. Se bem que é aquele esquema que eu falei, né? Às vezes aqui no caso, o nosso objetivo aqui não precisa. Deixa desse jeito mesmo, ó. Então aqui vai ficar 2x mais 2x, que multiplica a raiz de x mais 1, né? Esse daqui, eu vou escrever assim, ó. Menos x ao quadrado mais 1, dividido por 2 raiz de x. E aqui embaixo ainda tem aquilo tudo aqui, ó. Que é a raiz de x mais 1. Eu não sei se não sei não, acho que não compensa de ficar desenvolver esse produto notável, deixa assim mesmo. Só que aqui, ó, aqui dá para dar uma melhorada, gente, ó. Essa parte aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar, vamos imaginar, eu vou escrever isso aqui de novo, para ficar bem clara essa ideia, tá? Vou escrever de novo um pouquinho mais para cima, para deixar um espaço no denominador, ó. Então, é 2x, que multiplica a raiz de x mais 1, certo? Então, o que eu posso fazer aqui para melhorar? Eu posso passar aqui um traço aqui, transformar isso aqui numa fração, e juntar esses dois, ó. Juntar pelo menos isso daqui, né? Para ficar numa coisa só. E aí eu vou tirar o mínimo, vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, aquela coisa toda que vocês já sabem. Então esse aqui ficaria como? Vou continuar a conta aqui. F' de x vai ser igual... Não vai ter espaço, vou ter que fazer um pouquinho mais longe. F' de x vai ser igual, vamos passar o traço aqui primeiro. Tirando o mínimo aqui, arrumando, vou fazer meio direto aqui já. Vai ficar assim, ó, 2x, que multiplica 2 raiz de x, vezes raiz de x mais 1, menos x ao quadrado. Ó, aqui tem que tomar cuidado. Esse menos, ele influencia nos dois. Então, é menos x quadrado e menos 1, tá? E tudo isso dividido por
2 raiz de x aqui. E aqui embaixo, raiz de x mais 1 ao quadrado. Aqui eu vou usar aquela propriedade da divisão de frações, né? Vou imaginar que tem uma aqui embaixo, né? Aí vou conservar a de cima e multiplicar pela de baixo invertida, vai ficar desse jeito aqui, ó. F' de x vai ficar. Aqui dá 4, já vamos fazer essa multiplicação. X raiz de x, que multiplica raiz de x mais 1, menos x ao quadrado, menos 1, tudo dividido por 2 raiz de x, que multiplica a raiz de x mais 1 ao quadrado. Eu vou continuar essa conta porque ainda dá para dar uma melhorada ali, sabe? Eu vou continuar essa conta no próximo slide. Só um pouquinho. Ctrl C. Duplicar slides. Eita. Vamos lá, vou continuar essa conta aqui rapidamente. Tá aqui. Então, como é que vai ficar essa situação aqui? Eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Vai ficar bom. Opa. F' de x vai ser... Aqui vai ficar assim, 4x. Quando eu multiplicar aqui, ó, eu vou ter esse x com esse x, que vai me dar x ao quadrado, raiz de x quadrado, que é x. E quando eu multiplicar por esse 1, vai ficar 4x raiz de x. Aí aqui fica menos x ao quadrado, menos 1. E aqui embaixo, 2 raiz de x, que multiplica a raiz de x mais 1 ao quadrado. Ó, aqui dá 4x quadrado, aqui vai dar 3x quadrado, quando eu juntar esses dois aqui. Ó. Então aqui vai dar 3x ao quadrado, mais... Aqui eu vou deixar assim. Peraí, não, vou deixar assim mesmo. 4x, eu ia colocar esse x dentro da raiz, mas não vou pôr não, deixa assim. E aqui menos 1. E aqui embaixo, isso aqui não compensa, muita coisa para desenvolver e não vai ajudar muito não. Deixa desse jeito aqui, tá bom. Então essa aqui é a F' de x, tá? Então aí, igual eu falei antes, né? Você quer calcular o coeficiente angular da reta, que é tangente a um determinado ponto, né? Aí você pode substituir, né? Se quiser para x igual a 1, 2, 3, 4, em qualquer situação você vai ter o valor de E. E é isso aí, gente. Muito obrigado, valeu, até a próxima.